Nesse vídeo, vamos fazer alguns exercícios de ótica geométrica. O primeiro exercício é o seguinte: você tem aqui alguma árvore, um poste de 4 metros de altura e uma sombra de 60 centímetros, porque os raios solares eles são paralelos. Como são paralelos, vai ter uma sombra no outro objeto de 80 centímetros e eu quero saber a altura do outro objeto, do poste, do muro, do prédio, alguma coisa assim. Bom, existe uma coisa chamada Teorema de Tales que você pode usar, que é o seguinte: a altura do maior objeto dividido pela altura do menor é a sombra do maior objeto pela sombra do menor. A altura do maior objeto eu não sei. A altura do menor objeto são 4 metros. A sombra do maior objeto, 80 centímetros. E a sombra do menor objeto, 60 centímetros. Por que eu parei aqui? Porque isso aqui de centímetro e centímetro tem que tomar um cuidado. Porque como eu coloquei 4 metros e aqui centímetro, tem que ter uma conversão aí. Ou eu transformo metro para centímetro ou centímetro para metro. No nosso caso, é mais fácil transformar tudo em centímetro. 4 metros são 400 centímetros, ok? Então, eu cancelo aqui. 6 vezes H é 6H. 400 vezes 8. 400 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 0, 0. Dividido por 6. Então, aí você só faz essa continha e já tem a sua resposta, ok? Então, esse é o primeiro exemplo de exercício aí. O primeiro exemplo de exercício é esse aqui, ó. O segundo exemplo é esse aqui. Você tem uma pessoa, um objeto de 2 metros de altura. Ele está a 12 metros de uma coisa chamada câmara de orifício, que é essa aqui, ou câmara escura, né? O que é isso, a câmara escura? Ela é uma caixinha de sapato, é uma câmera que ela tem um buraquinho e a imagem fica invertida lá no final. Por quê? Porque a imagem passa por esse buraquinho, né? Tá aqui meio fora de ordem. E a imagem do início do objeto, ele vem para baixo e a outra vem para cima. É o princípio das câmeras fotográficas, tá? Então, você vai fazer o mesmo processo que havia feito no outro, que é o seguinte: a altura do maior objeto, 2 metros, você pode transformar em centímetro, mais fácil. 2 metros são 2 metros vezes 100 centímetros, 200 centímetros. A altura do menor objeto é o que eu quero, que é a alturinha da imagem. A sombra do maior objeto é essa aqui, 12 metros, 12 vezes 100, 1.200 centímetros. 1.200 centímetros. A sombra do menor objeto seria essa aqui. Não é que é sombra, né? É a distância menor. Eu estou fazendo como se fosse uma sombra, mas seria a distância menor aqui. Prontinho. Multiplica em cruz. H vezes 1.200, 1.200 H, 200 vezes 40. 1.200 H é 2 vezes 4, 8, 0, 0, 0. Passa o H dividindo, o 1.200 dividindo, e faz essa continha e resolveu. 80 dividido por 12 e pronto, beleza? Bom, outro caso, outro tipo de exercício é o seguinte: você tem uma lanterna, uma fonte pontiforme, e ela espalha aqui os raios solares, né, a luz aqui, alguma coisa, para um objeto circular e depois para uma parede. Bom, esse objeto ele tem 10 centímetros de raio. Como assim? Ele é circular assim, não é? O centro dele até a extremidade é o raio. O valor total chama de diâmetro. Então, ele tem 10 centímetros de distância do objeto circular até a fonte, é 40 centímetros, desculpa. O raio aqui do objeto é 10 centímetros e ele tem 60 centímetros até a parede. O que eu vou fazer para achar o raio aqui da sombra dele? Muito simples. Você tem um triângulo aqui.
ele tem 40 centímetros de altura por 10 centímetros aqui do lado. E você tem um triângulo grandão aqui. Vamos desenhar o grandão. O grandão, ele tem 40 mais 60, 100 centímetros de tamanho, de altura. E ele tem a base dele, que é essa aqui, que eu ainda não sei. O princípio é o mesmo. Eu vou falar sobre sombra, mas na verdade não é sombra, né? Só para ficar mais fácil para você. A altura menor pela altura menor, a altura maior pela altura menor seria a sombra maior ou a base maior pela sombra menor ou a base menor. Pronto. Então, a altura maior, 100 centímetros.